na confesión. Amén. Aleluya. Diga así conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Diga: yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y yo puedo lo que ella dice que puedo. Diga: hoy mismo, Dios hablará conmigo. Y yo nunca más, nunca volveré a ser lo mismo. ¿Cuántos creen eso? Aleluia. Antes de entrar na palavra, eu já me ia olvidando. Se vós estás acá visitando-nos hoje por primeira vez, temos uma sala VIP preparada para vós. Não somente hoje à manhã, mas se viniste ayer no culto de los jóvenes por primeira vez, também és nosso invitado. Se viniste el miércoles, é sua primeira semana com nós outros. Então, ao final desta reunião, temos uma sala VIP preparada especialmente para poder recebê-los achar. Vamos comer umas medialunas, tomar um cafecito. Como bem habló Pacho, é uma maneira muito sencilla de que nós outros como igreja temos para poder honrar-te e dar-te graças por estar visitando-nos hoje nesta manhã. Amém? Agora sim, vamos à palavra de Deus. Como vocês sabem, acá na Argentina, não sei se em outro país, mas se celebra este dia, mas acá sim. É o dia do Padre, amém? E eu quero tomar um tempo em la palavra nesta manhã para falar a respeito do maior referente de Padre que alguém pode ter, não? Eu sei que a paternidade para mim de uma forma personal foi uma coisa que la vivi intensamente. Desde o primeiro momento quando a Cris se quedou embaraçada e nós outros meio que desconfiávamos aí, fuimos ao hospital buscar o resultado, não? Ella me quis fazer uma surpresa, justamente foi no período da Navidad, e o médico que lhe tocou não quis fazer o exame antes, não, esperar um cachito mais, passou a Navidad, aí hicimos, e então fuimos a buscar o resultado. Quando nos deram, não, o documento, achar o estudo, o resultado, queridos, a los que me conhecem, sabem que quando me quedo nervioso, yo lo que hago es tener crisis de risa. Entonces, imagínate yo mirando el resultado ahí mismo en el salón del hospital a las carcajadas. me reía de nervioso que yo estaba. Y yo sabía que ahí no era un lugar muy apropiado, ¿no? La gente enferma, la gente recibiendo resultados buenos como yo, otros ni tanto. Y yo estaba, pero riéndome y Cris, não haga esto, não haga esto. E eu celebrando aquele momento, não me quis contar a todo o mundo, saí de aí chamando a meu papá, chamando a meus pastores, a la gente, hablando com os amigos. Foi acá na Argentina que descobrimos, não, que estávamos embaraçados aí de Ana Larissa. E ao viver o embaraço, acompanhava a Cris a todos os turnos que tinha, vivi intensamente. Quando ela nasceu, também da mesma forma, eu não fui aquele papá que encargava a maternidade a la mamá, não é responsabilidade tua, não, eu desfrutei muito. Se bem que tinha algumas limitações, é verdade, principalmente a la madrugada, aí eu já tinha que exercer muita paciência, muito fruto do Espírito comigo. Me recuerdo uma madrugada que Ana se despertou chorando porque queria a leite, não? E Cris me dava codaços, tentando despertar-me para alcançá-la e levá-la a ella. E Ana chorava, então Cris me conta, não? Que eu agarrei a almohada que estava ao lado meu, la puse na upa assim, puse a chave de volta e digo: você dormiu. Pero são coisas assim que à medida de que ela foi crescendo, eu fui desfrutando e aprendendo a ser padre, não? E verdadeiramente é um exercício. Nós outros, queridos, a vezes venimos de famílias em las quais temos um excelente referencial de padre, e é maravilhoso ter um referente como exemplo, alguém que nos amou, que se entregou, que nos ha cuidado de uma forma extraordinária aí, e podemos trazer a memória, não, os recuerdos e a referência. Eu quero ser um padre como meu papá. E eu te posso dizer, em muitos aspectos da paternidade que vivi dentro de minha casa, meu papá foi um exemplo, um homem de que se entregava a seus filhos, que buscava dar lo mejor que ele tinha. Me recuerdo muitas vezes de que meu papá quedava sem um peso em la billetera
para buscar dar-me o melhor. Meu papai era um homem que não tinha tantos estudos assim, mas ele sabia que o melhor caminho que ele me poderia oferecer, a melhor herência que ele me poderia dar, não era a que eu ia encontrar no banco, porque não la tinha. A melhor herência que ele me poderia dar era a educação. E com todo o que ele pudo, ele sempre buscou dar-me o melhor que ele tinha neste sentido. E era esta sua forma expressa de amar-me. Eu não escutava muito em palavras, meu papá dizia, eu te amo, te quero, a dar-me um abraço, pero as ações dele se reflejavam no amor que ele tinha para com nós outros. Então, eu trago muitos recuerdos e muitas referências de como ser um padre responsável, que ama, que se entrega para seus filhos. Pero como homem, meu papá, assim como eu, sendo homem e padre, somos limitados. E quizás vós estás acá escutando-me e ou sos papá ou tenés um padre e pode reconhecer que algumas situações em tu vida, em tu relação de padre e hijo, quedaram em falência, ou quedaram em deuda, ou te sentís que seu papá não pudo ser todo o que vós esperavas que ele fuera. E sabe, queridos, durante algum tempo de minha vida, isto foi um conflito para mim, porque eu criava uma expectativa, e sabe, a gente dá de lo que a gente tem, ou como foi ensinado. E quando eu comecei a crescer e investigar um pouco mais, buscar entender a meu papá, me recuerdo minha mamá me contando que ele, como adolescente, foi echado de la casa por sua própria madre, que tirou suas roupas em la caixa, porque ele, como adolescente, se havia enamorado de uma chica e minha abuela não lhe gostava. Minha abuela era terrível, era uma bendição. Verdadeiramente, não? E ele levava consigo muitas situações. Por exemplo, tinha que ir ao campo trabalhar diariamente, diuturnamente, ajudando a meu abuelo, mientras que dois de seus irmãos, sim, puderam estudar, foram jueces allá em Brasília, na província, e meu papá não, meu papá teve que sacrificar-se para que outros de sua família tuvieran um lugar melhor. Então, aquele homem, ele cresceu com limitações. Pero à medida que o tempo foi passando, e principalmente quando eu me hice padre, eu podia entender muitas das ações de meu papá. Agora, eu les cuento todas estas coisas, porque independente se vos tuviste um padre maravilhoso, que em nada te ha faltado, que te supriu com carinho, com atenção, com palavra de afirmação, que se entregou por amor a ti, que te deu o melhor. Ou quizás vos esteja mirando todo isso e diz, pastor, infelizmente esta não é minha realidade. Infelizmente não foi isto que eu he vivido em minha casa, em minha família. Eu não tive um padre presente, eu não pude ver um padre que se haja entregado por mim, que se haja esforçado, que se haja aberto mano de suas próprias coisas para dar-me o melhor. Quizás tenés situações em tu casa, em tu entorno familiar, que se pudieras, literalmente borrarias de la história de tu vida. Pero eu te digo uma coisa, en esta mañana vos viniste acá porque Deus, Ele quer que sepas, que mais allá de que Ele é su Deus, vos tenés a Ele como Padre. Ele é tu Padre e Ele é o melhor referente de Padre que alguém pode ter. E eu te posso dizer, queridos, que Ele jamais te ha defraudado e jamais te defraudará. Amém? Então, se eu vim hoje a falar a respeito do melhor referente de Padre que podemos ter, que é a Deus. Deus é nosso Padre. E esta revelação da paternidade de Deus, queridos, é algo extraordinária em las Escrituras. Deus, Ele quis sempre ter família. Ele estava pleno, queridos, ele era Deus, e por ser Deus, a ele não lhe faltava absolutamente nada. Não é que Deus decidiu ser o homem porque estava depressivo, porque estava aí aburrido. Que hacemos acá? Com tantas estrelas, na eternidade, Deus Padre mirando a Deus Hijo, mirando ao Espírito Santo, e disse, está reaburrido acá, melhor inventemos algo. Quanto sabe que esse não foi o contexto? Amém? Pero Deus, Ele quis ter e agrandar a família. Amém? Sabe, eu sempre digo às parejas, a chegada de um hijo não deve ser porque necessita llenar um espaço dentro da casa. Sabe, padre e esposo e esposa já são uma família.
A veces por costumbre y por modales tenemos acá, vamos a tener familia cuando la mujer está embarazada. No, usted pasó a tener familia en el día que te casaste. Ahí se unió, ¿no? Los dos pasaron a ser una sola carne. Y hijos son una bendición del Señor, son herencia del Señor, amén. Y es maravilloso tener. Dios, Ele quiso agrandar la familia. Entonces Ele dijo, hagamos pues el hombre a nuestra imagen y semejanza, y Ele hizo, amén. E Deus, quando puso Adão a achar nele, se você se fija em Lucas capítulo 3, versículo 38, quando vai falar da genealogia de Jesus, então ele empieza hablando achar desde Jesus, hijo de quem, hijo de quem, hijo de quem, hasta que chega em Adão. E quando chega em Adão, disse que Adão era hijo de Deus. Amém? Então, Deus criou não aquele muñeco de barro em que o qual soplou seu espírito e passou a ter um aliento de vida como uma criatura qualquer. Não, Deus lo dotou, lo vistió de sua glória, de sua honra, amém? E lhe deu uma identidade de hijo, que infelizmente a causa do pecado foi dañada. A causa do pecado, a imagem que Deus projetou ao criar o homem foi danificado, sofreu pérdida, amém? Pero se você se fija a lo largo de toda a história, o plano de Deus para a humanidade foi de reconstruir, de rescatar, de reedificar sua família, amém? O diabo sempre vai estar em contra da família. Querido, se há um pilar da sociedade, uma coluna de toda a sociedade é a família. Quando o diabo quer destruir uma sociedade, a primeira instituição que ele vai atacar é a família, porque é em la casa, em la família, onde estão radicadas, ou por lo menos devem estar radicadas as bases morales, é onde se ensina os primeiros princípios, amém? Uma família forte é uma igreja forte e é uma nação forte, amém? Então, o que o diabo mais vai querer é atacar a tu família. Mas eu te quero dizer uma coisa, nuestro Deus é Deus de família. Amém? Nació en el corazón de Dios. Por lo tanto, Él tiene instrucciones, Él tiene gracia, Él tiene, queridos, a revelación para poder transmitir hacia nosotros a fin de que vivamos en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, una relación verdaderamente que pueda reflejar lo que Dios ha proyectado y ha pensado com respeito à la família. Agora veja, em Juan capítulo 1, versículo 18, vai comigo achar. Juan capítulo 1, versículo 18, e quando encontrar, diga, eu tenho ganas. Não, pero diga com quem está com ganas. Diga, eu tenho ganas de comer uma feijoada. Oh, meu irmão, Deus vai realizar o desejo de tu coração, porque Ele é Deus de provisão, e em verbo gourmet, hoje, há feijoada. Amém? Eu já estou chupando-me os dedos acá com expectativa de que chegue este almuerzo, amém? Então aí em Juan capítulo 1, versículo 18, mira o que diz a palavra de Deus. A Deus nadie le vio jamás, el unigênito Hijo que está en el seno del Padre, Ele le ha dado a conhecer. Este versículo é muito interessante, porque acá, queridos, empieza a demonstrar uma faceta de Deus que a gente no Antigo Testamento não la tinha. A gente conhecia a Deus como Jeová e algo mais. Quando eles estavam enfermos, eles poderiam relacionar-se com Deus e crer em Jeová Rafa, o Deus que sara. E Deus se manifestava hacia o pueblo, hacia a gente com sanidade, demonstrando seu coração, amém? Demonstrando por meio de suas obras, por meio de seus hechos, qual era sua essência. Deus sempre estuvo em contra, queridos, da enfermidade. A enfermidade vino a causa e consequência do pecado. Adão, quando foi criado como hijo de Deus, não estava no plano de Deus a enfermidade para sua família. Você está comigo? Pero entonces a enfermedad entró a causa del pecado, pero Dios, siendo un Dios maravilloso como es, quería darse a conocer. Entonces la gente se pensaba, será não? Deus é como é Deus soberano, como é o criador de todas as coisas, então Ele também pode enfermar. Agora, Ele sempre vai realizar ou vai revelar-se na palavra delante da enfermidade como sendo Jeová aquele que nos sana.
a voluntade de Deus está clara e expressada em sua palavra que Ele é Ele sanador. Então, Jeová Rafa se manifestava. Quando faltava algo, eles creiam em Jeová Jireh, el Deus de toda provisão. Quando necessitavam ver a justiça operar, eles creiam em Jeová Tzidkenu. Amém? Quando eles iam à guerra, era Jeová Nissi que eles enfocavam naquele momento. Pero você não vai ver a nadie no Antigo Testamento acercar-se a Deus e ter a revelação, nem a possibilidade de falar a Ele, de relacionar-se a Ele como Padre. Você não vai ver, aquele que vino trazer a revelação de Deus como Padre foi o Hijo unigênito. Veja, é muito importante entender isto. Quando Jesucristo vino a esta terra, a Bíblia deixa claro que Ele era o unigênito Hijo, era o único Hijo que Deus tinha. Então, a gente não podia relacionar-se com Deus como Padre, porque Deus não tinha hijos, Deus tinha um único Hijo que era Jesucristo. E este Hijo estava no seno do Padre. No capítulo 1, versículo 1, diz: "No princípio era o verbo", ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, esta palavra, versículo 14, diz que se hizo carne e viveu entre nós outros, cheio de graça e de verdade. Estamos falando de Jesucristo. Ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Amém? Ele estava no seno do Padre. Pero nadie le havia visto a Deus jamás. Então, chegado a plenitude do tempo, Deus quiso revelar-se à humanidade, não mais como sendo Jeová algo mais. Ele quis revelar-se à humanidade qual era seu plano original, quando ele pensou em família. Amém? Então, ele ha enviado seu único Hijo. Amém? Quem lhe ha dado a conhecer. Então, queridos, temos que entender que há uma clara distinção quando a palavra enfoca esta palavra conhecer, le ha dado a conhecer. É a palavra grega exegeomai, que implica um conhecimento profundo basado na convivência. Recém a Argentina saiu campeão. Todos nós outros, hasta chorei, me emocionei, gritei. Não sei se foi bem por Argentina ou se foi por Messi. Eu creio que foi por os dois, não? Vivi este mundial. Eu creio que não tenho recuerdo dele que lo haya vivido, por exemplo, em Brasil. De las duas vezes que me tocou ver Brasil sair campeão, foi distinto acá. E é interessante como todos nós outros, de alguma forma, passamos a criar uma certa familiaridade ou uma mirada favorável, por exemplo, a Messi. E vos poder dizer, não, eu conosco a Messi. Chego em Brasil achar e a gente me pergunta, e Messi? Não, eu conosco. Você que nasceu em Rosário, jogou em Barcelona, você foi ao PSG, agora está no Inter de Miami. Tenho muita, ou muito pouca, não sei, segundo o ponto de vista, muitas informações sobre ele. Pero não é esta palavra que está sendo usada neste versículo. Porque eu nunca comi um assado com Messi, todavia. Amém? Eu não sei particularidades de seu dia a dia, de sua personalidade. Temos uma mirada do tipo família que ele é, do tipo buena onda, buena gente, humilde, verdade? Podemos, por lo que se nos passa ou por a imagem que ele transmite, ter um certo tipo de conhecimento. Pero queridos, há pessoas que são de seu círculo íntimo. Pessoas que frequentam sua casa, que sabem como ele é, que sabem as coisas que a ele gusta e as que não les gusta. É este tipo de conhecimento que Jesus vino a dar a conhecer. Porque você vai poder mirar, e é interessante poder fijar-se isto na palavra, que há muita gente, e a Bíblia deixou escrito, Deus deixou escrito isto, de pessoas que omitiram opiniões sobre Deus. E nem sempre lo que estas pessoas hablaram a respeito de Deus condice com a verdade e o caráter que Deus tem. Eu poderia passar agora, e os que foram meus alunos em caráter de Deus, há uma classe inteira que eu trago versículos polêmicos, onde pessoas hablaram coisas a respeito de Deus, que quando vamos a descobrir, não era exatamente em linha com quem Deus era. E você vai encontrar várias expressões assim na palavra de Deus. Uma delas é Job. Job, ele mesmo reconhece, no capítulo 42, que conhecia a Deus
de escuchar hablar. Pero chegou um determinado momento da vida dele que seus olhos se abriram e ele pudo conhecer verdadeiramente quem Deus era. Não por las experiências de outras pessoas, sino porque ele agora passou a ter um conhecimento real, profundo, característico a respeito de Deus. Foi para este conhecimento que Jesus Cristo vino a este mundo. Ele vino a dar a conhecer exatamente como Deus é. Vá comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Alguém está vivo? Diga amém. Oh, glória a Deus. Dice, del 1, Hebreus 1, 1, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces, si alguien habla muchas veces es porque quiere ser oído, ¿verdad? Si no quisiera ser oído, si no quisiera saber cuál era su voluntad, hablaría solamente una vez e se callaria. Pero vemos a Deus insistindo a lo largo da história, a lo largo da história da humanidade, Ele dando-se ou querendo dar-se a conhecer. Habiendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo a los padres por los profetas, en estos postreros últimos dias nos ha hablado por el Hijo, a quem constituyó heredero de todo, e por quem asimismo hizo el universo. Então, vê acá que Deus, Ele quiso falar ao mundo por meio de alguém que Ele conhecia profundamente, que convivia com Ele. Os hijos hablam muito de como são seus padres. Amém? Não há nada melhor para falar de ti que os que estão em tu casa. Vos me conheces acá em la igreja, me conheces acá dizendo ojo com as paredes, não? Todos me conhecem acá esta peculiaridade, esta particularidade. Pero são poucos os que podem entrar em minha intimidade. Amém? E isto é normal, isto é natural. Todos nós outros vivimos e passamos por esto. Pero vea, los hijos hablan de los padres. Me recuerdo de uma pareja que era muito amiga nuestra, muito querida, muito amada. Toda a igreja já, pero los amava de pasión. Queriam estar com eles. Eu creio que eles foram a pareja que mais receberam invitação para ser padrinos de casamento. Não todos nossos jovens achar se iam a casar, e houve um tempo que era uma banda, parecia que era assim. A cada temporada venia uma unção de casamento, não? Os solteiros quedavam aí, Senhor, manda la bendição, e cada tanto se venia, e estes estavam como padrinos em la maioria dos casamentos. Eu te vou dizer uma coisa: ser padrino de casamento em Brasil tem que ter um pressuposto, queridos, porque não se vá com o vestido que se usou em 3 bodas atrás, não. A mulher quer ter um vestido novo, quer ir maquillar, quer fazer um peinado. É todo um tema, solo a misericórdia de Deus. Glória a Deus que estamos aqui na Argentina, é outra cultura. Eu dou graças a Deus por isso, não? Pero estes eram invitados muitíssimo porque eram muito queridos. Pero, diga comigo, pero, tinha 2 bendes. 2 hijos que eram uma tremenda bendição. E queridos, estes chicos, agora não, já cresceram, se tornaram homens, são homens de Deus, uma bendição. Pero mientras caminavam para ser homens, quando eram ninhos, nós outros pensávamos 2 vezes se íamos a chamar a pareja que tanto amávamos e tanto queríamos por el tema de los hijos, não? Porque os hijos revelam quem são os padres. Eles demonstravam, por mais boa onda que era, que havia uma falência aí em restringir demasiadamente o uso da correia, amém? De poner limites e uma série de coisas que hacía com que a conduta de seus filhos fossem detestáveis para os demás, ao ponto de rechazar a invitação a los padres que eram tão amáveis por meio do convívio com seus filhos. Amém? Então, veja, Jesus, ele conhecia al Padre profundamente, por estar en el seno del Padre, e por estar en la presencia de Deus, por convivir com Deus, por ser el Hijo, Ele lo dio a conhecer. Há um versículo, queridos, que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e ele disse o seguinte, Colossenses 1, versículo 15, diz assim: Ele, hablando de Jesus, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A mí me gusta esta versión, este versículo en la versión El Mensaje, traducido desde el portugués, que dice así, hablando de Jesús:
Él, el cual es la imagen misma del Dios invisible. Amém? Ele deu uma cara a Deus. Então, veja, quando miramos para o Hijo, vemos, mira esta versão en el mensaje. Quando miramos para o Hijo, vemos el Deus invisível. Miramos para o Hijo e vemos el propósito original de Deus em toda a criação. Alguém pode dizer glória a Deus por esto? A Bíblia está dizendo que nós podemos ver en el Hijo a própria imagem. Miramos para o Hijo e vemos al Deus invisível. Miramos para o Hijo e vemos o propósito original de Deus para toda a criação. Amém? Los hijos traem muito de seus padres. Por exemplo, eu me recuerdo, quizás haga hoje, pero não tanto porque me recontra-adaptei a comer acá, não? Não como acá na Argentina como comia em Brasil. Uma comida sencilla em Brasil de todos os dias é arroz, porotos, carne e ensalada. Minimamente. Pero em minha casa, además de isso, tinha que ter farofa, fideo, não? E outras cositas mais que uno pode sumar tranquilamente. Acá é mais sencillo, acá é uma proteína com carboidrato ou uma proteína com ensalada, é uma maravilha, amém? Pero mi papá, ele tinha, e isto não podia faltar em minha casa, de lunes a lunes, minha mamá tinha que fazer arroz, poroto, la carne e algo mais. Então, o que fazia meu papá? Ele se servia del poroto, se servia del arroz, e ele aplastava o poroto, todo o poroto primeiro, depois ele mesclava o poroto com o arroz, e depois que fazia isto, ponia a carne, não, com a salsa, a ensalada, revolcava todo e quedava o prato armado aí. E eu me recuerdo que à medida que eu fui crescendo, me di conta que eu armava meu prato a la mesma maneira que meu papá. Então me servia del poroto e del arroz, aplastava todo o arroz, o poroto, revolcava aí todo o arroz primeiro, fazia uma pasta como para fazer cemento, ¿viste? E fazer um reboque na casa, era mais ou menos como quedava aí. E estava automaticamente, sem que ele me ensinara, sem que ele me dijera que era esta a forma, eu terminava reproduzindo-lo. Amém? Então, eu quando passei e meditei sobre isto, eu percebia Deus falando comigo de la mesma forma, como de uma forma natural. Vos imitavas a seu padre em la forma que ele comia. Mi hijo unigênito, Jesus, quando vino a este mundo, ele revelava, ele reflejava como era nuestro actuar en la casa, como era nuestra relación. Es por esto que Colossenses está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando miramos para el Hijo, miramos para el Padre, amén. El Padre, por medio del Hijo, lo dio a conocer el propósito original de la creación, amén. Ahora, en Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús dijo: lo que me ha visto a mí, lo ha visto al Padre. Entonces, en cada momento de la vida de Jesús, Jesús vivió de una forma para traer glória a su Padre, para revelar el carácter de su Padre, para mostrar a la gente como era su Padre, como lo actuara, porque recuerda, la gente venía con una imagen de Dios, com conceitos a respeito de Deus, com uma forma de conhecimento que não necessariamente revelava como Deus era. Então, Deus estava todo o tempo falando muitas vezes, por muitas maneiras, hablando com seu povo, hablando com os padres, usando profetas, usando personas, pero nadie conhecia a Deus em essência, porque não convivia com Deus. Não sabia como era a intimidade de Deus, amém? A casa de Deus, a família de Deus. Então, já que este conhecimento era limitado, já que este conhecimento não expressava a verdade, Deus decidiu, bueno, então, já que nadie está podendo traduzir quem sou, como sou, a forma que actuo, qual é meu caráter, minha personalidade, vamos a terminar com este problema de uma sola vez. Eu vou a enviar meu único Hijo e Ele les vai dar a conhecer exatamente quem sou. Jesucristo, quando vino a esta terra, Ele vino com esta missão. Eu necessito revelar o caráter de meu Padre. Quando a gente me vê a mim, a gente vai saber exatamente quem meu Padre
es, cómo Él actúa, cuáles son sus pensamientos, cuál es el deseo del corazón de mi Padre. La gente necesita saber, y para saber ya no va a hacer más falta buscar a la ley de Moisés, buscar a los intérpretes, buscar a alguien alejando a la familia. No, mírame a mí y vas a ver quién es el Padre. Jesucristo vivió acá para revelar el carácter de quien Dios era. A mí me gusta una frase que un predicador habló a respecto de Jesús. Él dice que Jesús dio cara a un Dios que era invisible. Nuestro Dios, Él es invisible. A Dios nadie le vio jamás. Pero si vos querés ver la cara de Dios, querés conocerlo, los trazos, las características de quien es su Padre celestial, mire para el Hijo, mire para Jesús, y Jesús te va a revelar categóricamente y precisamente quién es nuestro Padre. Você está comigo, queridos? Então eu te quero mostrar rapidamente alguns momentos em los quais Jesus anduvo acá en esta tierra y reveló el carácter de Dios, reveló al Padre. Va conmigo en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Dios es maravilloso. Lucas 5, versículo 12. Quando encontrar, diga amém. Sucedeu que, estando ele em uma das ciudades, se apresentou um homem cheio de lepra, el qual, vendo a Jesus, se postrou com el rostro em terra e le rogou, dizendo: Senhor, si quieres, puedes limpiar-me. Entonces, extendiendo ele a mano, le tocou, dizendo: Quiero ser limpio. E al mesmo instante, la lepra se foi de ele. Que é o que está passando acá, queridos? Nós outros vemos um homem que se acerca a Jesus, e esse homem, por lo que habla com Jesus, a cercania que ele apresenta, a forma como ele vai a ele, aquele homem não tinha dúvida que Jesus tinha poder para saná-lo. Sin embargo, aquela cercania, ¿por quê? Porque aquele homem já havia escutado, já havia visto, quizás se havia enterado de que Jesus já havia hecho muitos outros milagros. Queridos, Jesus era o popstar de seu momento. La gente disse que multitudes seguiam a Jesus. Se uma multitud já é um montão de gente, imagínate multitudes. Jesus chegava em um lugar, queridos, e parava a cidade. Se Messi é capaz de parar Palermo acá em um restaurante, ou aonde quiera que aquele tipo vá, sua vida é impossível, assim era com Jesus, amém? Agora, a gente não ia para tietar a Jesus, ou para estar aí como um fã solamente. Havia gente curiosa, sim, mas havia gente necessitada, gente que saía de outras cidades, de aldeias, que quedavam cercanas para ir em busca de respostas, ir em busca de um milagre. E aquele homem, com sua lepra, ele se acerca a Jesus e diz: Senhor, se queres, puedes limpiar-me. Ele sabia que Jesus tinha poder para hacerlo, mas ele não estava convencido se era a vontade de Deus trazer sanidade para a vida dele. E não é assim muitas vezes que passa com nós outros. Sabemos que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus todo-poderoso, que Ele é aquele que cura, que Ele é aquele que provê, que é aquele que suple nossas necessidades. Pero Senhor, será que é de sua vontade? E quantas vezes, queridos, nós nos acercamos a Deus: Padre, se queres, sana-me. Senhor, se és de sua vontade, sana-me de esto, ou serei sano quando seja a vontade de Deus. Bueno, se vos queres saber qual é a vontade de Deus com respeito a esta área de tu vida, mire para o Hijo, porque o Hijo unigênito del Padre te lo vai revelar. Quando aquele homem chegou com dúvida se Jesus queria, ele foi categórico, ele foi rápido em deixar claro qual era a vontade del Padre que ele representava. Ele dijo: quero, e não solamente quero, ser limpio, e o homem foi limpio imediatamente, queridos.
Porque Jesus, Ele deu cara ao Deus que era invisível. Quando a enfermidade se acercava a Jesus, o poder de Deus era liberado de sua vida, porque Ele vino, queridos, para deshacer as obras do diabo. As obras do diabo, o diabo vino para roubar, matar e destruir. Pero Jesucristo vino para que tuviéramos vida e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida de enfermidade, não é estar acostado em um leito de hospital. Não, queridos, porque Deus nos ha chamado desde o plano original, desde o momento que Ele criou o homem como seu hijo. Salud divina hacía parte del plan de Deus. E salud divina todavia sigue sendo parte da voluntade de seu Padre. Eu te vou dizer uma coisa, queridos. Nós outros como padres, que vemos nossos filhos passar por alguma situação de enfermidade, eu te posso dizer uma coisa: muitos de nós outros, quantas vezes já não oramos ou não expressamos em um momento de ver a um filho enfermo, preferiria 1000 vezes eu passar por esto que ver a meu filho, verdade? Há algum papá que pode dar testemunho disto? Queridos, uma certa vez, Ana, creio que não tinha nem 3 meses, não tinha 1 mês de vida, e naquele dia eu vim trazer uma família que nos foi a visitar. E aquele dia eu sabia que algumas coisas estavam raras. Eu vim trazer esta família cá e mientras venia parado em la 9 de julho, no semáforo, de pronto, de la nada, vinha uma moto e eu miro por el espejo acá e de pronto, de la nada, veniam 2 tipos e os tipos caem. Aí no meio da caixa não tinha nada e caem a meu lado e passam por mim. Eu comecei, Senhor, graças por el livramento e todo. E comecei a agradecer a Deus. Quando chego em casa, era um dia de frio, estava duchando-me e de pronto começo a escutar a Cris gritar em la pieza. Me seco, me saco rápido, pongo um pijama muito finito, era um pantalão deportivo, pongo uma remera, me recuerdo hasta hoje, uma remera de Barcelona, me pongo a achar e empiezo a tentar ajudar a Cris, e Ana estava ahogando-se com o próprio vômito, não? Ela comeu, tomou a teta e Cris não logrou que ela pudesse eruptar, e então ela se tragou com sua própria leite aí e começou a cambiar de color, ela não chorava, lhe faltava o aire, e nós outros começamos a orar. Estava minha suegra pobrecita visitando-nos acá, porque vino para dar o resguardo de Cris, ajudá-la com os primeiros dias. Venimos de um lugar muito caliente, não muito caluroso, e minha suegra não tinha roupa, então ponían uma media de um color, a media de outro, uma gorra de outro, e estava parecendo, pobrecita, uma pachaça, que todo lo que era roupa de abrigo, ela se ponia, e então ela começou a orar, a repreender isto, e a niña não cambiava de color. Eu puse a boca em la nariz, hice de todo e nada. Intentei chamar para o bombeiro, e cadê que me venia? Nem sequer el 911, não sabia nada. De pronto, não vamos ao hospital. Agarro a niña, pongo a chá, e ella sem chorar, cambiando de color. Imaginate a desesperação que estava passando. Entramos ao auto, tinha que cruzar por uma via de trem. Al cruzar a via de trem, se me pincha a goma del auto. Eu vou com a goma del auto, la chanta, ta, 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 hasta que encuentre el hospital. Abro a puerta, agarro a niña de la UPA de la abuela, de la abuela pachacita que estava pobrecida naquele momento. Entro a los gritos en el hospital, auxilio! Mi hija se muere, auxílio! E chego a achar, vem uma enfermeira, me la saca del braço, me quita de la sala. Eu queria entrar com todo, e imaginate a desesperação. Agora, eu sendo padre, vou pensar que eu queria que minha hija passara por esto, e porque muitos de nós outros, hijos de Deus, miramos para uma situação de enfermidade, para uma situação de tragédia, uma situação de dificuldade, e decimos, quizás seja Deus usando esto para ensinar-me alguma coisa. Que é o que Deus te vai ensinar com esto, queridos? Alguém que pensa desta forma não conhece a Deus como Padre, porque um padre jamais quereria que seu filho passara por uma situação assim. Deus não está em la enfermidade, Ele é aquele que quita nossas enfermidades. Deus não está em ver-te empobrecido, em ver-te passar necessidade. Não, Deus é aquele que te prospera. Deus não te quer ver afligido, com síndrome de pânico, que não puedes dormir à noite, porque Ele é paz. Ele tem paz para
tu vida. Ele tem o melhor para ti, porque Ele é seu Padre. Você está comigo, queridos? Ele é nosso Padre. Então, veja, Jesus deixou claro, quero, e porque quero, ser limpio. Nosso Padre, Ele é amor. A Bíblia habla em 1 de Juan 4:8, el que não ama, não ha conocido a Deus, porque Deus é amor. Tu Padre te ama demasiado, queridos. Ele te quer. Ele tem pensamentos de paz para vós e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Você está comigo? Deus, Ele nos cerca com cuerdas de amor. Ele nos ha enlaçado, Ele nos ha envuelto. Nos ha envuelto com o quê? Com uma trampa para ver se vamos mesmo ser fiel a Ele ou não. Não, queridos. Deus, Ele não tenta a nadie e não pode tentar a nadie com o mal. Su Padre é um Padre de amor. Deus te ama. Ele te ama e já ha demonstrado este amor. Deus, prova-me que me amas. Ele já enviou seu único Hijo para morrer numa cruz por tus pecados, por mis pecados, para trazer-nos de volta à família dele. Você pode ser grato a este Deus que é tu Padre? Há tantas razões para que podamos hoje celebrar este dia del Padre. E quizás, pastor, pero eu não tenho mais papá, perdi meu papá não merece nada, pero há um Padre celestial que cuida de vós. Há um Padre celestial, queridos, que te abraça, que te perdona, que te acepta, que te restaura, que te corrige, que te conserta. Há um Padre que te ama. Ele é nosso Padre, amém? Agora, olha outra faceta do caráter de Deus que Jesus se nos deu a conhecer. De que nosso Padre, Ele é misericordioso. Sabe por quê? Porque na trajetória da vida, seu Padre sabe que te vas a mandar la macana. Tu Padre sabe que, assim como os niños, aun quando nós outros decimos, não haga esto, há um imã que nos leva a poner o dedo no enchufe. Quantos já viram esto? E hacen uma cara de pícaros que são tremendos, não? Ponem o dedo mirando achar e nos miram a nós outros. Não, são capazes de fazer um coraçãozinho, pero o dedo está apontando a onde quer chegar. A estutícia, a inclinação por fazer as coisas que não devem ser, a Bíblia diz que está no coração del niño. Sabe, queridos, tu Padre, Ele conhece tua essência. Ele sabe quem sos, Ele sabe que na jornada de tu vida puedes mandar-te uma macana. E aí vas a conhecer uma faceta do caráter de tu Padre, que é extraordinária. A Bíblia diz que nosso Padre, fíjate comigo aí, em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 3, ele disse: bendito sea el Dios e Padre de nuestro Senhor Jesucristo, Padre de misericórdias e Deus de toda consolação. Nuestro Padre é um Padre de misericórdias. Quantos dão graças a Deus por isto? Eu sempre digo, queridos, solo quem valora a misericórdia é quem um dia necessitou de ella ou que tem a revelação que um dia poderá chegar a necessitar de misericórdia. Sabe, a Bíblia nos ensina, queridos, que com a mesma regra que medimos, será com esta mesma regra que vamos a ser medidos? E às vezes temos que ter cuidado porque somos muito rápidos para juzgar, para apontar, para sentenciar, para determinar consequências para a vida de outras pessoas, verdade? Pero sepa que se este é seu estándar, se esta é a regra com que te vas a medir, todo bem. Agora bancate, porque com esta mesma regra te vão a medir a vós. Agora a palavra de Deus nos habla que nosso Padre, Ele é Padre de misericórdias. E a Bíblia nos ensina em Lamentações 3, versículo 22 e 23, que as misericórdias dele Senhor são a causa de que não somos consumidos. São as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Amém? É Deus dizendo-te, e vos te despertás, não, diz Senhor, eu te vou a servir com todo meu coração. E glória a Deus por esta entrega, e temos que fazer isto mesmo. Pero quantos sabem que a Bíblia nos ensina que antes de que a palavra salga de nossa boca, Deus já la conoce.
¿no? Y a veces Dios nos ve caminar para tomar decisiones, para hacer elecciones, para tomar directrices en nuestras vidas. E Ele habla com nós outros, por meio do testemunho interior. Viste aquela falta de paz que vos sentis, e é Deus dizendo, vos estás esperando que um anjo ele te apareça, que venha um profeta e te diga, assim disse ele, Senhor, quando Ele já está falando contigo, com esta falta de paz, esta falta de alegria, e vos simplesmente passa por em cima desta instrução divina, tão sencilla, tão não espetacular, e esperas algo espetacular quando Deus está falando contigo nas coisas mais sencillas da vida. E Ele te está dizendo, não vá por este caminho, ojo com esta amistade, ojo com esta associação. E você, não, está todo bajo controle. Todo bajo controle. E é todo bajo controle que vemos a gente estrechar-se. Vemos gente tomar malas decisões, pero quando te encuentras com os resultados das malas decisões, não há que desesperançar-se. ¿Sabe por quê? Porque todavia tens um Padre de misericórdias. Um Padre que é capaz de ir hasta o mais fundo del poço, onde um hijo pode estar, para levantar-te. És um Padre que te restituye, és um Padre que não te abandona, que não te descarta. Vós não sois um hijo desechável para su Padre. Ele tem a capacidade, queridos, de lavar nossas vestes, de poner um anillo novo em nossos dedos, de fazer uma fiesta quando vós e eu tomamos uma posição em el qual está en el centro de sua vontade. Deus é um Deus de misericórdias. Ele é tu Padre. Você está comigo? E a última coisa que quero falar, e o grupo de alabanza pode vir acá, é que Ele é o Padre de las luces. A Bíblia diz em Santiago, capítulo 1, versículo 17: toda buena dádiva e todo dom perfecto viene del alto, del Padre de las luces, en el cual não há mudança ni sombra de variação. Nuestro Deus, queridos, Ele não está em las tinieblas, Ele não está em oscuridade, Ele não tem pensamentos túrbios, pensamentos oscuros. Não, nuestro Deus está em luz, Ele é a luz, e a luz dá a vida hacia los hombres. Eu te vou dizer algo, queridos, não há nada malo que você pode encontrar em seu Padre, não há nada que seu Padre Celestial pueda fazer por ti e em ti, que te vá conduzir a um caminho de derrota, a um caminho de tristeza, a um caminho de decepção. Não, em Ele está a luz. Vós vas a ter clareza em tu vida por relacionar-se com tu Padre Celestial, por reconhecer quais são os pensamentos que Ele tem para ti, por poder honrar sua presença em sua vida. Alguém pode dizer amém? Agora eu te quero animar com uma coisa. Já que nosso Padre tem tantas características extraordinárias, e mira, eu poderia ser uma série de falar domingo tras domingo, domingo tras domingo, sobre a paternidade de Deus, sobre as virtudes que Deus tem em ser nosso Padre. São imensas, são inúmeras, são extraordinárias. Pero eu quero que você e eu salgamos de acá, não solamente para autoafirmar-nos em nossa identidade de hijo, porque há muita gente que necessita ser reafirmado em esto, e está bem, está válido, porque Ele sana suas heridas. Amém? Ele vai e Ele sana os quebrantados de coração. Pero sabe qual é a vontade de Deus quando Deus pensou em ter família? Eu quero, queridos, que minha hija e meus filhos cheguem em um lugar e a gente, al mirar a conduta de ellos, puedan ver e puedan mirar que isto é um reflejo de lo que ellos pueden encontrar en la casa. Mi papá e mi mamá sempre me decían, la costumbre de casa se lleva a la plaza. É um dicho, não sei se faz muito sentido em castelhano, pero em português é o costume de casa se leva à praça. Que eles queriam dizer? Todo o que vocês fazem na casa, vão terminar sendo afuera. Porque em algum momento podemos disfarçar, podemos intentar impressionar a la gente, pero queridos, não podemos ser atores e atrizes todo o tempo. Uno termina em algum momento demonstrando qual é sua essência. E então, achar a palavra de Deus em 3 de Juan, versículo 4, Deus hablando para nós outros sus hijos. Quantos são hijos de Deus acá? Ele disse assim: não tenho yo maior gozo que este. Sabe, queres dar a Deus hoje, no dia do Padre, um regalo? Hoje eu já recebi regalo. Eu já recebi um massageador. Os que me conhecem sabem que me encanta, que me toquem os pés, aí que me hagan massajes.
y yo creo que las chicas estaban cansadas. Y entonces providenciaron un medio en que me puedan complacer y ellas estarem tranquilas, ¿no? E aí me regalaram um massageador, já lo desfrutei na madrugada, porque eu já estava ansioso, sabia que havia um regalo preparado. Cheguei acá na igreja, já houve tanta demonstração de amor, de carinho, cartas, cestas, regalos, abraços, não, palavras, el homenagem que se hizo acá. E isso todo nos alegra o coração. Pero eu te puedo dizer uma coisa, qual é a alegria mais grande que um padre pode ter? Este versículo lo expressa, ele disse o seguinte: não tenho eu maior alegria que esta, el oír que mis hijos andam em la verdade. Não há maior alegria para tu Padre Celestial, é quando se oiga que vós e eu caminhamos em la verdade. Sabe por quê? Porque la verdade revela a Ele. Caminar em la verdade, queridos, é caminar em la palavra. É ser um homem e mulher que vive la palavra, que exalta la palavra, que toma decisões basadas em la palavra, que direciona o rumbo de sua vida por la palavra, que quando habla, habla la palavra, que quando vive, se vive la palavra. Toda sua conduta, todo lo que hagas, quando te vean a ti, que é o que está sendo reproduzido no cielo. Eu creio que quando o Padre Celestial nos mira de achar, Ele se põe gozoso e diz: eu não tenho maior alegria de ver a este meu filho caminhar em la verdade. Que este seja o regalo diário que damos a nosso Padre Celestial. Não somente no dia de hoje, mas em todos os dias de sua vida. Decida viver como um filho que camina em la verdade. E aí vas estar alegrando ao coração de seu Padre Celestial. Alguém foi bendecido nesta manhã? Quero que cierre seus olhos aí em seu lugar. Eu quero orar por vós. Aleluia. Padre amado, te dou graças por tu presença tão hermosa que está neste lugar, Senhor, ministrando a nossas vidas. Tu eres, Senhor, o Padre mais extraordinário que alguém pode ter como referência. Senhor, te dou graças por seu cuidado, por seu amor, por seu carinho, Senhor, por sua entrega hacia nós outros, por cada instrução que nos das, para que vivamos conforme a tu coração. Mi Deus, em nome de Jesus, Padre, que se cumpla dentro desta comunidade, Senhor, dentro desta igreja, e tu puedas encontrar, Senhor, corações de homens e mulheres que decidiram viver sua vida para caminhar em la verdade, para alegrar tu coração. E Padre, te damos graças, porque assim como somos hijos, temos todas nossas necessidades suplidas como hijos em ti. Não em homens, Senhor, porque homens são falsos, pero miramos hacia ti, recebimos o amor que necessitamos, o conforto que necessitamos, o ânimo que necessitamos, Padre, em nome de Jesus. Te honramos neste dia, Senhor, e te damos graças por haver nos adoptado em tu família, por haver pagado o preço para sermos seus filhos, e te dou graças por isto, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Me gostaria que pudiera cerrar seus olhos acá neste momento, porque quero dar-te a ti a oportunidade mais extraordinária que alguém pode ter nesta terra. Quizás haja chegado acá e hajas entrado neste lugar pensando: eu sou hijo de Deus. E sabe, infelizmente este é o conceito que a maioria das pessoas aí afuera tem, porque pensam que Deus é Padre de todos. Pero nós outros vimos nesta noite que Jesucristo, Ele é a imagem mesmo, a cara de Deus, a cara del Padre. E o próprio Senhor Jesus, quando estuvo acá nesta terra, Ele teve um encontro com homens. E Ele dijo a aqueles homens que eram fariseus, dijo o seguinte: ustedes servís a vuestro padre, que é o diablo. Jesus chamou a pessoas de hijas del diablo. Esto me muestra a mim que nem todas as pessoas neste mundo são hijas de Deus. Quem é um hijo de Deus? Como puedo identificar se eu sou um hijo de Deus? Porque em Juan capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, que Jesus, Ele vino para os sujos, para sua gente,
pero los suyos no le recibieron. Pero todos cuantos le recibieron a él, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces vea, hay un momento en la vida de una persona cuando ella recibe un poder para ser hijo, cosa que antes no era. ¿Y cómo hago para ser hijo de Dios? La Biblia dice que si en mi corazón yo creo que Dios por amor a mí ha enviado su único hijo, que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día, si yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, entonces seré salvo, seré llamado de hijo de Dios. Y es esto que te quiero preguntar en esta mañana. En tu corazón, tú tienes la certeza, la seguridad y la convicción de dónde vas a estar por toda su eternidad. Si hoy fuera su último día viviendo en esta tierra, ¿sabes para dónde vas a ir? Se cierra los ojos acá. Entonces foi para esto que Jesucristo vino, para entregar su vida por amor a vos. E agora mesmo podrás receber este regalo precioso de la salvación, de poder entregar su vida e reconhecer a Deus como su Padre. Se estás acá, eu quero que entendas, não te estou chamando para uma religião, não te estou chamando para uma igreja, eu te estou chamando e invitando para que tenhas a certeza dentro de tu coração sobre su vida eterna, sobre su salvación y sobre su filiación para con el Padre Celestial. Si entendés lo que estoy diciendo y querés tomar una posición hoy de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ahí donde estás, con todos los ojos cerrados, simplemente levante una de sus manos. Y esa mano levantada va a estar diciendo: yo soy esa persona que quiere recibir a Jesús y quiere hacer de Dios mi Padre. ¿Hay alguien acá en esta mañana que quiere tomar esta decisión de excelencia, esta decisión de calidad, la mejor decisión de la historia de tu vida? ¿Hay alguien? Todos salvos, gloria a Dios por eso. ¿Hay alguien que ya entró acá en la condición de hijo, pero que nunca fuiste bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y vos querés ser revestido por el poder de Dios? Entonces queremos orar por ti, queremos imponer nuestras manos sobre ti, y vas a salir de acá lleno del Espíritu Santo. ¿Hay alguien? ¿Todos llenos? Aleluya. Hablamos en esta mañana que nuestro Padre, Él es también Jehová Rafa, aquele que nos sana. E se vos entraste acá com algum síntoma, com alguma enfermidade, tu Padre Celestial te vai sanar agora. E queremos orar por